Já sabíamos, né, da importância que era e da dificuldade que o Bahia teria enfrentando um dos times que é, sem dúvida nenhuma, um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, mas o Bahia teve uma postura, obviamente, bem mais defensiva, mas teve na sua disciplina tática, né, e na coletividade, uma virtude hoje mostrada com muita eficiência. A linha de 4, todos os jogadores se portando muito bem, né, tanto Arias, Canu, Gabriel Xavier e o Juba tendo uma postura, obviamente, muito mais defensiva, né? Muito mais preocupado com o ataque do Atlético Mineiro. E o Caio Alexandre talvez tenha sido o jogo que ele mais marcou com eficiência, esse jogo contra o Atlético Mineiro. Já do outro lado, o Milito surpreendeu na escalação, né? A gente imaginava que ele vinha com 2 zagueiros, né? O Rabelo e o Bruno Fux, mas ele abriu mão do segundo zagueiro, deixou o Bruno Fux como o único zagueiro do time, trouxe o Arana e o Saravia, né, que são 2 laterais, para essa mesma linha do Bruno Fux, para tentar sair bem as jogadas lá de trás. Abriu de um lado o Alisson, né, tentando explorar o lado ali do Juba, e do outro lado o Scarpa, né, o Scarpa que vinha jogando de uma maneira mais ofensiva, mais próximo do Hulk e do Paulinho. Hoje não, hoje teve essa função pela ala esquerda, começou o jogo assim, mas o fato é que em nenhum momento o Atlético conseguiu ter superioridade perante o time do Bahia. Claro, teve alguns lampejos, assim, algumas jogadas, principalmente nas bolas paradas do Hulk, mas foi um time muito bem marcado. Eu acho que o Bahia, como a gente tem salientado, né, melhorou muito nesse quesito na parte defensiva, né, de tomar pouco susto. Caio Alexandre hoje dando uma sustentação muito grande para essa linha de defesa, né? O Jean Lucas teve um pouco abaixo, mas é aquele jogador imprescindível, principalmente pela vontade que ele tem de vencer, né? Na ocupação de espaço ali no meio campo. E os 3 jogadores do Atlético Mineiro, né, que formariam o meio campo, o Alan Franco, o Batalha e o Zaratio, também sempre marcados de perto, e nenhum jogador do Atlético conseguiu ter destaque no jogo, né? Muito em função dessa marcação muito próxima que o Bahia teve. O Bahia foi um pouco diferente daquele Bahia, por exemplo, contra o Botafogo, né? Onde teve mais posse de bola, onde conseguiu em algum momento envolver o adversário e criar algumas possibilidades. Primeiro tempo o Bahia teve uma chance só, que o Tassiano poderia ter um pouco mais de frieza, ter dominado o jogo e feito o gol. No segundo tempo, depois do gol do Hulk, o Bahia teve um chute do Jean Lucas, né, que passou por cima, e acho que foi basicamente isso. O Bahia teve muito pouca bola criada, muito poucas chances criadas. Mas eu acho que diante de um Atlético Mineiro, que certamente é um dos times que vai brigar lá em cima na tabela, jogando fora de casa, eu acho que esse era o propósito do Bahia, e o Bahia exerceu bem até o gol do Hulk, né? Um gol que, na minha concepção, é uma falha individual, né? Primeiro do Gabriel Xavier, que deixa o Zaratio rodar. Obviamente tem a participação do Zaratio de muita eficiência, né? Num giro de corpo que ele dá. É difícil a marcação, mas o Gabriel Xavier acaba fazendo uma falta, talvez seja o único erro dele no jogo. E aí a segunda falha individual, para mim, é do goleiro Marcos Felipe, né? Por mais que a gente sabe que o Hulk tem um chute muito forte, ele já tinha tentado um chute um pouco antes, mas a bola ela entra num raio de ação do Marcos Felipe. Primeiro que eu acho que ele foi muito pro lado direito, né? Tava muito claro ali que o Hulk sempre tenta essa bola buscando o canto do goleiro, como a gente disse. Eu acho que ele se posicionou muito no meio, ainda acabou dando um passo à frente, abrindo mais ainda o ângulo para o chute do Hulk. Ele toca na bola, portanto, existe a possibilidade, no raio de ação do goleiro, mas infelizmente foi pouco para que a bola tivesse entrado. Aí, como eu falei, o Jean Lucas teve uma possibilidade logo em seguida ao gol do Bahia, ao gol do Atlético Mineiro, e vieram as alterações do Bahia, que mostraram, né, o quão é importante esse jogador Carlos de Pena mais uma vez. Ele começa o contra-ataque numa bela arrancada do Estupiana, que dá muita opção para essa galera do meio. Me estranha a forma com que o Milito encarou o jogo, porque o primeiro tempo do Atlético foi muito ruim. Ele não mexeu no intervalo. O Atlético faz o gol, mesmo sem jogar bem, ele ainda não faz as substituições, e aí o Bahia foi inteligente, né? O Rogério
colocou o Ademir lá pelo lado direito e colocou o Depena e o Oscar Estupinhan, e foram exatamente os três a participação para o gol de empate do Bahia. Primeiro uma visão do Carlos Depena, né, a opção de jogo que a gente sente falta, né, principalmente na profundidade que o Oscar Estupinhan dá essa opção para o Carlos Depena, ele rola para trás, e aí tudo que a gente quer do Ademir, né, essa participação efetiva no jogador que veio com esse propósito para o Bahia, de decidir jogos, de ser individualmente um jogador importante. E aí ele tem a lucidez, né, de só dominar, trazer para o meio e dar um chute indefensável para o Everson, um golaço do Sport Clube Bahia, golaço do Ademir, fazendo aquilo que nós, né, que cobramos muito essa participação do Ademir, porque já vimos ele fazer isso, principalmente no América Mineiro. Então, parabéns ao Ademir, parabéns ao Rogério Ceni, né, que teve essa lucidez, e mais uma vez a importância do Depena, né, que entrou, organizou o meio-campo. Como eu falei, o Bahia não fez um jogo de supremacia, nem de posse de bola, nem de muitas criações ofensivas, mas foi um time muito disciplinado taticamente. E o Campeonato Brasileiro é isso, gente. A gente sabe que jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro, poucos times vão tirar pontos do Galo lá. E o Bahia vai para mais um jogo, acho que só já são 8 jogos sem perder, retoma a confiança estremecida um pouco depois da eliminação no Campeonato do Nordeste e continua entre as primeiras colocações, né? Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense ainda joga, mas o resultado para o Bahia, né? Não só o resultado, mas a maneira como o Bahia se comportou, não dando espaço, não dando oportunidade para o Atlético criar, marcando muito bem, sendo muito disciplinado na sua parte defensiva, meio campo e ataque, tendo um time equilibrado e compacto, que eu acho que é isso que os times que têm sucesso hoje é o que mais os treinadores querem, e o Bahia teve, né, essa inteligência, essa sabedoria hoje de jogar pelo resultado, jogar com inteligência e trazer um ponto muito importante de Belo Horizonte. O Bahia agora enfrenta o Fortaleza na Arena Fonte Nova, temos certeza que vai estar completamente lotada, e o que a gente quer realmente do Bahia é isso, que ele se mantenha entre as primeiras colocações, que ele mostre, né, principalmente aos críticos do Rio e São Paulo, que o Bahia esse ano, pelo investimento que fez, pela maneira como tem gerido o futebol, ele vai conseguir se manter entre as primeiras colocações e ser esse azarão, né, porque a gente sabe que existe esse preconceito com a galera lá do Sul e Sudeste, que não admite que o Nordeste invada essas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, e o Bahia, a cada jogo que faz, mostra, né, essa competência e esse momento muito bom que vive, em êxtase com o seu torcedor, principalmente pelos resultados do Campeonato Brasileiro da Série A. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feedback de hoje. Quem gostou do vídeo, deixa seu likezinho aí, não paga nem R$1. Ativa as notificações, compartilha com os amigos para a gente ter cada vez mais o nosso trabalho divulgado aqui do canal do Black e para ter mais interação com você, torcedor tricolor. Deixa seu comentário aí também, o que você achou da participação do Depena, por exemplo, que é um jogador importantíssimo e que ficou fora da final da Copa Nordeste, da semi, né, por não estar inscrito. Como esse jogador trouxe benefício para o Sport Clube Bahia depois da sua chegada, não só dentro de campo, mas também de vestiário. Um jogador que é fundamental hoje e que a gente torce e reza muito para que ele renove logo o seu contrato. Tá certo?